Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Todos, Deus nos dê graça, sabedoria, temor santo para ler a palavra dele, que Deus nos dê discernimento para ler a Escritura, ler o tempo e a conjuntura dentro da qual o que vamos ler foi escrito, e que Deus nos dê a graça de saber ler com propriedade também o nosso ambiente, o nosso contexto, sem ser injusto com ele e atribuir a ele culpa além das que ele tem, mas também sem ser condescendente com o nosso século e perder a voz profética por ter nossa consciência diluída com a consciência do século vigente. Nós precisamos, ao ler a Escritura, ter muita sobriedade. E quando vamos ler um texto como esse, de Romanos, capítulo 1, 18 em diante, nós temos que fazer uma leitura honesta do texto, uma interpretação honesta do texto, sem medo de interpretar o texto e do que o texto diz, quando o texto confronta o que o século vigente está dizendo. Quando nós olhamos para a pregação de Paulo, nós não podemos relativizá-la, nós não podemos diluí-la, nós não podemos meramente contextualizá-la de uma forma equivocada, tirando-a do contexto dentro do qual ela foi escrita, porque o que Paulo escreve é com a intenção de confrontar o que ele vê em Roma, o que ele sabe que se passa em Roma, o que se passa no ambiente do Império Romano. E Paulo então está escrevendo a um grupo de cristãos em Roma, e nesta carta de Paulo direcionada a esses cristãos, ele está dizendo a eles como eles devem pensar, como eles devem se comportar, como eles devem agir, o que eles precisam entender para fazer uma leitura correta da revelação de Deus, e uma leitura correta do que se passa na conjuntura dentro da qual eles vivem, do que é a cultura a qual eles pertencem. E é o mesmo desafio para nós, ler aqui e desenvolver a partir desse texto uma teologia correta, uma compreensão correta de quem é Deus, e a partir da teologia correta, nós possamos fazer uma leitura sociológica correta, possamos fazer uma leitura antropológica correta, para que nós possamos fazer uma leitura correta do mundo onde vivemos, e assim aplicar a palavra de Deus a ele. Esse é um desafio tremendo quando lemos um texto como este, de Romanos 1. Isso não é um texto muito bem-vindo em muitos lugares, em muitos ambientes da nossa sociedade. E a única forma como alguns têm encontrado para ler esse texto de Romanos, esse texto de Paulo aos irmãos de Roma, é esvaziar esse texto completamente. Dizer que não foi Paulo que escreveu, ou dizer que Paulo estava errado no que escreveu, ou dizer que o que Paulo escreveu valia para aquele ambiente, mas não valia para hoje, ou tentar construir, tentar pintar um quadro irreal, fantasioso que se vivia em Roma, e sendo injusto com aquilo que acontecia em Roma, dizer que Paulo escreveu algo para Roma que não se aplica para São Paulo, que não se aplica para Brasília, que não se aplica para Nova York, que não se aplica para Paris, que não se aplica para Londres, só para aquela Roma daqueles dias. São artifícios para esvaziar o contexto e esvaziar assim a mensagem de Paulo. Mas eu queria convidá-lo a ler nesse espírito de temor e tremor, com sabedoria, buscando discernimento de Deus, iluminação do Espírito, para entender exatamente o que Paulo quis dizer com estas palavras, e mais do que Paulo, para entender o que o Espírito Santo quis dizer quando fez Paulo dizer estas coisas, quando fez Paulo escrever estas coisas aos irmãos de Roma. O que é que o Espírito queria falar com os irmãos de Roma e com os irmãos aqui do século 21? Vamos lá? Paulo
Diz assim então, movido por Deus, a ira de Deus. Aqui já deu problema com o século 21, né? Porque o Deus da cabeça de muitos teólogos cristãos do século 21 não tem isso, ira. Deus é amor, é verdade, Ele é amor. É a afirmação da Escritura. Sabemos que Ele é amor, porque a Escritura o define como sendo o Deus de amor. João diz, Ele é amor. Ele é amor na sua essência de Deus. Mas nós precisamos entender o que Deus ama. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não significa que Ele ama tudo, de todo jeito, de qualquer jeito. Não é amor de todo jeito, é amor de um jeito específico. E aqui, Paulo introduz essa parte do texto já dizendo para nós, a ira de Deus, orgue de Deus, esse orgue, raiva, disposição natural, de mau humor, agitação de alma, impulso, desejo, rejeição, desejo contrariado e uma rejeição, uma emoção de ira, raiva. Claro, é um sentimento humano, mas aqui projetado para Deus. A ira de Deus, diz Paulo, se revela do céu contra os homens. Aí complica mais ainda. Aqui ele está dizendo contra toda a impiedade e perversão dos homens. Preste atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Paulo está afirmando categoricamente para nós, esse Deus da Escritura, do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, e os mesmos comportamentos dos humanos do Velho Testamento que provocaram ira de Deus e levou Deus a derramar fogo do céu e consumir cidades, e levou Deus a mandar chuva torrencial que destruísse uma geração inteira. Esse mesmo Deus do Velho Testamento que irou-se com o comportamento de algumas cidades e permitiu que a tragédia a visitasse, que exército inimigo invadisse e queimasse a cidade, e matasse homens, mulheres e crianças e animais. Esse mesmo Deus que despejou sua ira sobre pessoas como Datã e Abirão, esse mesmo Deus que fez a terra abrir e engolir Coré e os rebeldes, esse mesmo Deus é o Deus do Novo Testamento que permanece irado contra certos comportamentos humanos, contra certas posturas humanas, que ele chama de impiedade, a não santidade. A palavra aqui para impiedade é azebeia, quer dizer, eusebeia é a piedade, é a religiosidade verdadeira, sincera, honesta, correta, exata, alinhada com a revelação divina. Isso é chamado na Bíblia piedade. Santidade, a reverência a Deus, o temor de Deus, o levar Deus a sério, o compromisso reto, firme, aliança com Deus. Não é religiosidade meramente, é espiritualidade verdadeira. Quando ele coloca um A antes da palavra, esse prefixo é o contra, é o não, é a ausência. Por isso é traduzido por impiedade. Piedade quer dizer santidade, a não santidade. E aqui ele vai falar ainda de perversão, a falta de retidão das pessoas, a falta de fazer o que é certo. Perversão é a falta de santidade, é radiquia, ou seja, a não retidão. E aqui a retidão ou justiça não é aplicação de lei humana. A justiça aqui é o acatar e viver a lei de Deus. O não viver conforme a lei de Deus é a perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade. Claramente, pode marcar na sua Bíblia, pode grifar, fazer um círculo em volta, pode pintar de amarelo. Na minha está bem amarelão. Ele diz aqui, claramente. Há uma palavra forte usada aqui por Paulo. Esse conhecimento, essa verdade, esses atributos claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí uma coisa que também temos que grifar: tais homens são por isso, o que está escrito aí, irmão? Indesculpáveis. Não há um inocente sequer na face da terra. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada indígena, cada cidadão isolado num canto desse planeta está indesculpável diante de Deus, diz o apóstolo, porquanto tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Aqui, a palavra raciocínio tem a ver com a lógica, dialogismos, com a sua lógica. Preste atenção, se tornaram nulos na sua própria lógica, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Escureceu o coração, entenebreceu o coração, ele está dizendo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha só, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, pensando que são eruditos, pensando que são inteligentes, tornaram-se loucos. E o que fizeram? Mudaram. Uma palavra muito importante aqui para nós. Uma palavra-chave, uma das palavras-chave nesse texto. Mudaram. Essa palavra mudaram é importante para nós. Se você quiser e puder também, pode marcar essa palavra no texto. É significativa para nós. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Humanizar Deus. Colocou Deus com forma, raciocínio, comportamento, pensamento, sentimento, capacidade de percepção e leitura do tamanho do homem. Reduzir Deus. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui é pior ainda. Coloca Deus parecido com animal. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Aqui é outra palavra forte, a catarsia, né? Impureza física, moral, impureza moral. Deus entregou o homem à impureza moral. Pelas concupiscências, aqui concupiscências é desejos, a palavra traduzida bem literalmente é pelo ardor, por aquele desejo que explode, que é um vulcão dentro da alma, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles, nessa efervescência, explosão do desejo do coração, mudaram, mais uma vez a palavra, mudaram a verdade de Deus em mentira. Disseram que a verdade é mentira e disseram que a mentira é verdade. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, aí outra palavra-chave do texto de Romanos, os entregou Deus a paixões
o ardor, o fervor, infame, ele diz aqui, sentimento, a emoção, desejo infame. E aí ele vai explicar o que é isso. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, sexuais, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente às mulheres, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Aqui, a palavra usada para sua sensualidade é o seu desejo impulsivo, seria a sua testosterona, cometendo torpeza. Preste atenção em como Deus chama esse tipo de comportamento, sem agredir, sem atacar ninguém. Aqui ele diz, a inconveniência é a palavra do grego, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tá, isso aqui, gente, não tem a ver com AIDS, tá? A merecida punição é que foram entregues para esse desejo. A punição é o desejo. O desejo já é uma punição, já é um castigo, já é uma entrega. É isso que Paulo está dizendo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por terem forjado uma teologia, por terem falsificado uma teologia, por terem inventado uma teologia, por terem criado uma teologia humana, antropocêntrica, filosoficamente humana, meramente humana, Deus, o próprio Deus, a palavra vem pela terceira vez, essa é a punição, essa é a sentença de juízo de Deus. O próprio Deus os entregou, os largou a uma disposição mental, a um raciocínio, a uma lógica, a um pensamento, a uma concepção, a uma capacidade criadora mental reprovável para praticarem todas as coisas ou coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores. E olha só, aborrecidos de Deus, aborrecidos, cansados desse papo de igreja, de religião, de pregação. Romanos 1:18, pastor, coisa chata. Ele diz aqui, cansado de Deus, ou seja, das coisas relacionadas a Deus, ao culto, ao temor de Deus. Aborrecidos, enfarados, cansados de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, a degradação familiar, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Aqui a palavra vem de astorgel, que é o amor familiar, sem afeto familiar, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam, aplaudem, curtem, seguem, admiram, compra o CD, lê o livro, é fã, veste uma camiseta igual, corta o cabelo igual a ele, imita, admira os que assim procedem. Essa é a leitura do texto. Vamos lá. Deus nos dá luz e graça para entender o que Paulo escreveu, movido pelo teu Espírito. E no temor do Senhor é que nós oramos pedindo essa luz, graça e alma com boa disposição de ouvir tua palavra em nome de Jesus. Amém.
A nossa proposta nessa noite é falar sobre degradação familiar e a ira do Deus de amor. Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Roma. Paulo está escrevendo por volta do ano 57. E havia uma comunidade enorme de judeus em Roma, desde o ano 63. Roma já era bem habitada por judeus, porque Pompeu, no ano 63, invadiu Jerusalém e dominou a cidade de Jerusalém, dominou a Judéia e capturou vários judeus e levou para Roma, porque eles estavam dando muito trabalho ali na Judéia. A Judéia era a região mais problemática do Império Romano nesse contexto, e para matar o problema, para resolver, para pacificar a região, ele teve que levar muitos judeus desterrados. Foi uma espécie de exílio do judeu em Roma. E por causa desses judeus que foram para Roma, durante todo esse primeiro período, nós tivemos várias grandes levas de judeus migrando também para Roma. Flávio Joséfo nos conta uma história de uma audiência com Júlio César, aonde 8.000 judeus compareceram na audiência. Eram 8.000 moradores de Roma. Ou seja, na verdade, a comunidade judaica de Roma tinha dezenas de milhares de judeus. Numa única audiência, 8.000 compareceram. E o evangelho chega possivelmente a Roma pela primeira vez, porque pessoas de Roma vieram ao Pentecoste, converteram no Pentecoste e voltaram para Roma convertidos. E o êxodo, a migração para Roma é muito forte, gente saindo de Jerusalém o tempo inteiro, indo para Roma. Roma é a capital do império, é uma cidade com 1.200.000 habitantes, a maior cidade da época. A riqueza passa por Roma o tempo inteiro. As pessoas vão para lá para tentar a sorte, para buscar uma vida melhor. É uma capital do mundo, ela exporta moda, ela exporta cultura, ela exporta poder, ela exporta espetáculos, ela atua, influencia o mundo inteiro. Por causa do fato de um imperador romano ter feito estradas ligando tudo a Roma, que surgiu o ditado: todo caminho leva a Roma. Roma é a capital do mundo da época, extremamente importante. Mas pessoas convertidas mudam para lá. Por causa da hostilidade em Jerusalém, cristãos vão para Roma para viver naquela grande cidade. Só que Roma é uma cidade complicada. Desses 1.200.000 habitantes, quase metade desses habitantes são escravos. São pessoas que têm donos. Há um contingente enorme de pessoas vivendo em pobreza extrema na cidade de Roma, vivendo da mendicância. Há uma elite nobre vivendo na ostentação, na riqueza, que são os romanos e os amigos do poder romano, os grandes comerciantes. Mas a grande massa de Roma vive em extrema pobreza, e uma grande gama de pessoas são escravos. São posse de pessoas, homens que podem usar essas escravas como querem. Mulheres que podem abusar desses escravos como querem. Então nós temos também em Roma uma população muito misturada. Tem pessoas do mundo inteiro vivendo em Roma nessa época. É uma cidade multicultural. É uma cidade que vive em torno do poder romano. E o poder romano, para dominar aquelas pessoas, para evitar uma explosão de revolta em Roma, mantém aquelas pessoas dominadas, fascinadas com aquela famosa política chamada pão e circo. Ou seja, grandes espetáculos todos os dias no Coliseu, e dava pão, uma espécie de Bolsa Família para a turma, para o povo não se rebelar. Era só isso. Era só aí que o povo vivia. Esse era o direito do povo. Então eles estavam contentes. Por quê? Eles tinham comida, diversão e ar. Precisa de mais alguma coisa?
Eles tinham comida, diversão e ar. Eles iam para o Coliseu, tinha espetáculos eróticos, tinha espetáculos violentos. Eles viam lutas de gladiadores indo até a morte. Eles viam pessoas sendo atacadas por leões, por ursos, sendo despedaçadas em plena arena. Eles viam pessoas, e aí, nesse contexto aqui de Paulo, cristãos também eram dos grupos de pessoas já levadas para a arena, para que lá na arena também fossem despedaçadas pelas feras, e a multidão eufórica comemorava como se o time tivesse feito um gol aos 50 minutos do segundo tempo na decisão do campeonato, ao ver uma pessoa sendo morta dentro da arena. Crianças, mulheres, homens. Para você imaginar o nível cultural, o ambiente cultural de Roma, o espetáculo era assim. Roma era uma cidade altamente promíscua, liberal. Para se ter uma ideia, uma das moedas que circulava em Roma nesses dias, de um lado da moeda tinha casais em posição erótica, mulheres em posições eróticas, e do outro lado o valor da moeda. E de acordo com o tipo de posição, prazer que eles achavam que aquela posição erótica fornecia, era o valor da moeda. Era uma cidade extremamente erotizada, liberal. A palavra fornicação vem de fornice, que era como era chamado o arco da cidade, que era um dos principais pontos de prostituição da cidade de Roma. Daí é que saiu a palavra fornicar, porque lá na expressão deles, romana, era o fornice. Era esse lugar que era o point da cidade, era o lugar mais movimentado de Roma. Se nós olharmos para a degradação familiar que Roma vivia, então imagina nesse ambiente como era a família. Curiosidade de Roma: Roma era proibido a bigamia, mas o divórcio nem precisava de um processo formal, ou seja, era proibido ter 2 esposas de uma vez, mas era permitido ter quantas esposas se quisesse. Havia uma liberação geral do que era, dos tipos de casamento. O homem podia casar com outro homem, podia casar com outra mulher quantas mulheres quisesse, sucessivamente, não 2 ao mesmo tempo, só uma apenas. Se nós olharmos, só para entrar aqui no texto, só mencionar algumas coisinhas, um showzinho de horrores aqui de Roma, só para dar uma passada, não vamos nem aprofundar. Tem um livro chamado Na Cama com os Romanos. É uma leitura terrível de se fazer. Não sei se eu recomendo para você fazer, mas para fazer uma viagenzinha no que era Roma, esse livro é interessante, para entender como eles viviam a sexualidade naquela cidade. Como era o ambiente familiar, a relação, casamento, sexo, pai, filho, mãe. Esse é um livro que mostra. Mas algumas coisinhas para ilustrar. Por exemplo, ele vai nos falar de Calígula. Calígula era drag queen, vivia vestido de mulher. Se tivesse uma festa em Roma, como que o Calígula aparecia? Maquiado, vestido de mulher. Ele era trissexual, sei lá o que, pansexual, mas gostava de andar vestido de mulher. Tibério César, sabia que até 20 anos ele foi mulher? Aí depois dos 20 virou homem para assumir lá a coroa e virar imperador, né? Mas até aí, ele só usava roupa feminina, se comportava como mulher, mas era homem. Esse era o Tibério. Tem uma personagem chamada Massalina, uma imperatriz, uma das imperatrizes mais famosas de Roma. Ela era conhecida naqueles dias como a rainha das prostitutas. Uma das façanhas de Massalina foi ficar com 25 homens, sucessivamente durante 24 horas. Essa era uma das façanhas com as quais ela se gabava como imperatriz. Por isso era chamada como imperatriz a rainha das prostitutas. Isso é o lugar que ela frequentava assiduamente, era o bordel da cidade. Você já viu isso? Bordel normalmente é um lugar para onde os homens vão procurar prostitutas, mas era o lugar mais frequentado por Massalina como imperatriz, casada. Nero, além de fazer sexo com a mãe, uma das coisas, uma das
diversões preferidas de Nero era o festival de Tigelino, onde ele se vestia de animal e algumas pessoas eram amarradas e ele mutilava as genitálias dessas pessoas mordendo. Fazia isso diante das pessoas. Isso era o imperador. Era assim o imperador romano, o Nero. E aí tem atrocidades que esse homem fazia que nem dá para falar em pregação. Heliogábalo, um dos grandes imperadores romanos, aliás, grandes não, ele teve um domínio muito curto, porque ele foi nomeado imperador, coroado como imperador antes dos 18 anos de idade e foi assassinado aos 18 anos de idade. Mas a razão pela qual ele foi assassinado é porque, além de suas práticas promíscuas, absurdas, ele ofereceu uma recompensa milionária para o médico que conseguisse transformá-lo perfeitamente numa mulher. Era a primeira cirurgia de sexo da história. Só que para que ninguém tentasse fazer, ele foi assassinado. Houve uma conspiração contra ele, ele foi assassinado para ser tirado do poder. Aqui nós temos o cenário de Roma. E Paulo está escrevendo para este cenário, Paulo está escrevendo para esse ambiente. E quando Paulo escreve para os irmãos de Roma, Paulo então vai falar da revelação de Deus. Ele diz: a ira de Deus se revela, se mostra do céu. Ou seja, ele está dizendo que Deus se revela, mas há uma face de Deus, esse Deus amor que se revela, esse Deus santo também que se revela, quando não encontra a santidade, esse Deus que ama o mundo, esse Deus que ama a humanidade, que ama de tal maneira que deu Jesus para aquele que crê. Esse Deus, quando olha para esse mundo e vê esses comportamentos nesse mundo, esse Deus não olha com amor, esse Deus olha com reprovação, esse Deus olha com ira, reprovando tais comportamentos humanos. Agora, o que provoca a ira de Deus tem a ver com a sua revelação. Aqui não é que Deus está irado contra o Calígula, a prática de drag queen de Calígula. Não é que Deus está irado com a Massalina por causa da sua sequência de 24 horas de sexo com 25 homens diferentes. Não é isso. Aquilo com que Deus está irado não é meramente com as práticas homossexuais romanas, com as práticas promíscuas romanas, com os heterossexuais romanos que viviam trocando de mulheres, com as mulheres hétero de Roma que viviam trocando de maridos, com as pessoas que praticavam sexo com animais. Não é com a violência do Coliseu meramente. O que provoca a ira de Deus é a raiz dessas coisas, é porque essas coisas terminam assim, porque o conceito de casamento em Roma foi degradado, porque o conceito de paternidade em Roma foi degradado, porque o conceito do dinheiro em Roma foi degradado, o conceito de governo em Roma foi degradado, destruído, distorcido, porque o senso de justiça em Roma foi destruído, e havia esse abismo econômico entre pessoas que tinham tudo e pessoas que viviam de pão e circo sendo enganadas. Sabe por quê? Por causa da distorção da revelação de Deus. Então, a revelação de Deus foi dada. É a primeira afirmação que nós podemos fazer no texto de 18 a 20, o conhecimento de Deus é revelado. Essa é a primeira afirmação das três que quero fazer. O conhecimento de Deus revelado. O conhecimento de Deus foi revelado, diz Paulo. Paulo fala assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus o manifestou, Deus revelou, Deus deixou ver, Deus manifestou entre eles. O que estava escondido foi revelado, foi manifesto. O que é necessário saber e conhecer sobre Deus foi mostrado. Paulo está dizendo que Deus mostrou. E aí ele diz: olha, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a própria divindade claramente se reconhecem. Aonde? Desde o princípio da criação, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Paulo está dizendo que o conhecimento de Deus foi dado, o conhecimento de Deus foi revelado. Adão conheceu Deus, Caim conheceu Deus, mas rejeitou o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus foi dado a Caim, foi dado a Lameque, foi dado a Noé. O conhecimento de Deus foi dado a Sem, a Cão, a Jafé. O conhecimento de Deus foi dado a Nimrod, lá em Gênesis 11. O conhecimento de Deus foi dado à humanidade. O conhecimento de Deus foi dado a Abraão, aos contemporâneos dele. O conhecimento de Deus foi dado a Israel. O conhecimento de Deus foi dado aos povos antigos. Deus revelou, Deus mostrou sua existência, Deus mostrou seus atributos. A sabedoria de Deus está na natureza, a inteligência de Deus está na natureza, a santidade de Deus está na natureza, o poder de Deus está revelado na natureza, a existência de Deus está aí. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, o céu, anuncia as obras das suas mãos. Ele diz numa linguagem, numa palavra, mas na terra toda pode-se ouvir a sua voz. O céu proclama, existe um Deus. O céu mostra, as estrelas mostram que existe um Deus. Os peixes mostram que existe um Deus. As árvores gritam que existe um Deus. A luz grita para nós, resplandece diante de nós, dizendo: existe um Deus. Há um Deus. As leis da física dizem que há um Deus. Que ciência louca é essa que diz que há lei, mas diz que ninguém fez a lei? Toda lei que existe pressupõe um legislador. Como existe uma lei, se ninguém decretou a lei, ou seja, se há uma lei da física, se há leis da física, é porque há um legislador, e a lei da física está dizendo: existe um Deus. A lei da termodinâmica está nos dizendo que existe um Deus. Tudo no mundo está dizendo que existe um Deus. Quando você olha um floco de neve num microscópio e percebe que ali tem um desenho, não somente existe um Deus, existe um artista cósmico que para pensar num detalhe, e algo tão lindo como um flocozinho de neve, um grãozinho de terra. Do micro ao macrocosmo, há um grito da criação que existe um Deus. O conhecimento foi revelado. Segundo a afirmação, o conhecimento foi ignorado. Esse é o problema inicial. O conhecimento foi dado. Dos primeiros 3 versículos, Paulo diz: Deus deu o conhecimento. Por que ele está irado? Porque ele deu o conhecimento. Por que ele está irado então? Porque o conhecimento foi ignorado. Versículo 21, tendo conhecimento de Deus, o que os homens fizeram? Olhando para a natureza e vendo o testemunho da criação, de que existe um Criador. É mais ou menos assim. Eu olho para esse celular e me maravilho com as funções, com os aplicativos que eu posso baixar. Isso daqui serve de GPS, isso daqui serve, tem Bíblia, aqui tem o aplicativo da igreja, Prover e Pepenha, aqui eu tenho o aplicativo do banco, movimenta a minha conta, aqui eu tenho o tradutor, aqui eu tenho um aplicativo para comprar passagem aérea, aqui eu tenho um afinador para o meu violão, aqui eu tenho uma máquina fotográfica, aqui eu tenho música, não é mais o bolachão, agora eu escuto aqui, nem compra CD mais, escuta no celular. Aqui eu assisto filmes, eu assisto vídeos, aqui eu me conecto e converso com as pessoas, posto fotos, coloco vídeos, faço vídeos, edito vídeos, coisas fantásticas, converso por e-mail, serve até para de vez em quando telefonar, não é? Aí eu olho esse celular maravilhoso e digo assim: glória ao celular, você é maravilhoso.
Você é fantástico. Aí eu ando e o celular está na minha frente. Eu admiro o meu celular. Eu sou encantado com ele. Eu vivo por ele. Eu vivo nele. A minha vida é ele. Se eu perder esse celular, eu suicido porque ele é a minha vida. A minha vida é isso aqui. Ou seja, eu olho essa criação e me maravilho com ela. Mas maravilhoso não é o celular. Maravilhoso é o ser humano que consegue criar esse celular. E ao olhar para o ser humano que consegue criar esse celular, eu percebo que há alguém muito maior do que o ser humano, que criou o ser humano, um ser tão fantástico, tão fabuloso, com capacidade criadora, tão espetacular. Eu tenho que dar glória a esse Deus, mas meu Deus é o celular, meu Deus é o próprio homem, meu Deus é a própria criatura. Esse é o problema, irmãos. Tendo conhecimento de Deus, eu conheci. Aqui tudo diz que alguém programou, alguém pensou, um engenheiro desenhou, alguém fabricou, o sujeito montou peça, soldou, fabricou, alguém fez um robô que montou o circuito, que fez, ou seja, tem toda uma estrutura por trás, mas eu só conheço isso daqui. Não raciocino no que tem por trás. Isso daqui me testemunha que existe fábrica, que existe fabricante, que existe programador. Isso aqui testemunha que tem um monte de outros conceitos por trás. Assim também a natureza. Mas o homem olhou para a natureza, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não agradece Deus. Aí o texto diz, se tornaram nulos, porque aí o raciocínio, nós começamos então a escrever a celulalogia, não é? O estudo do celular. Aí nós começamos a escrever livros sobre ele, canções para ele, ou seja, nós deixamos de entender o que isso aqui sinaliza para mim, e focou aqui, os seres humanos não reconheceram que existe um Deus, os seres humanos acharam que o ser humano é a resposta do ser humano, é a glória do ser humano, o ser humano achou que a criação é a bênção que ele tem, é o Deus que ele tem. Então, a partir daqui o ser humano começa a raciocinar, e ele olha para o sol e diz, o sol é um Deus. E ele olha para a lua e diz, a lua é uma deusa. E ele olha para as estrelas maravilhados com a beleza da estrela e diz, as estrelas são deuses. Ele olha para a floresta e ele então vê os deuses da floresta, os espíritos da floresta, a mãe natureza, o Pan, que é a natureza. E aí o ser humano se encanta, e todo o raciocínio humano não existe Deus, é a própria natureza. O mundo veio do acaso, o mundo veio de bilhões e bilhões de anos. Esse é o raciocínio humano. O mundo é resultado natural, uma explosão espontânea e uma geração, uma criação que surge espontaneamente, e tudo é resultado de um mero processo natural, espontâneo, não causado por nada, de bilhões de anos. Esse é o raciocínio, essa é a conclusão científica. E aí alguém ainda diz assim, a ciência diz isso. Mas aqui Paulo está dizendo que o raciocínio é nulo, que o raciocínio é errado, e porque o raciocínio é nulo, o coração é obscurecido. O problema é o coração. Nós olhamos, mas não entendemos. Você já tentou explicar uma coisa para uma pessoa que não tem capacidade de entender aquela coisa? Você já tentou explicar para alguém, mas ele não consegue entender? Se você for explicar como funciona para ele a lei da termodinâmica da física, você senta o sujeito no banquinho, explica para ele, o coração é obscurecido, ele não entende, não tem jeito. Como é que você faz o sujeito entender como funciona isso? Não dá. É muitos de nós estudando aquelas fórmulas de física, estudando biologia, não entra. O coração obscurecido, ou seja, o raciocínio sobre Deus é problemático porque o coração de algumas pessoas, o coração humano é obscurecido, ele não entende. Ele se fechou para Deus. E acha que é sábio, aplaude o livro, dá prêmio Nobel, dá condecorações, dá bonificações em dinheiro, porque inculcou, sentiu, se acha sábio, um espertalhão, porque posta no seu Facebook uma frase que ele acha que prova que Deus não existe. E se acha o melhor e o esperto. É isso que Paulo está dizendo. O conhecimento de Deus foi ignorado. E aí terceira e última afirmação é o conhecimento de Deus mudado. Você percebe que vai caindo.
Conhecimento é dado, é revelado, está à disposição. Mas o conhecimento foi ignorado. Ao olhar para a testemunha da existência de Deus, o ser humano achou que a testemunha é o próprio Deus, é a explicação da própria existência. E aí mudaram o conhecimento de Deus. O versículo de 23 em diante, os versículos de 23 em diante fala da mudança. Por não entender, por ignorar, o ser humano então resolveu mudar o conceito de Deus. E aí é o trágico do trágico. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem. Bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Eles mudaram a glória de Deus, a grandeza de Deus revelada, eles mudaram e tornaram menor. E aí não somente mudaram isso, e a partir dessa mudança, quando você muda a teologia, você então muda o comportamento. A idolatria é uma concepção errada de quem Deus é. A idolatria é imaginar Deus de forma diferente do que Deus é. Porque quando você cria um Deus diferente do que é o Deus verdadeiro, aí você cria um Deus à sua imagem e semelhança. E esse Deus concorda com você em tudo. Aí é esse Deusinho chamado amor que ama tudo, ama qualquer coisa, não interessa. Esse Deus ama todo mundo, ama o idólatra, ama o feiticeiro. Esse Deus ama até Satanás. E até Satanás no final da história será salvo. Esse é o Deus, a imagem e semelhança do homem. Mas aqui ele diz que isso é idolatria. Criar um Deus. Preste atenção. O pior idólatra não é aquele sujeito que faz uma estátua. O pior idólatra é o sujeito que define a estátua. É o sujeito que cria a teologia daquela estátua. Ele cria a teologia daquela entidade. Ele cria a teologia daquela invenção humana. Nós temos um panteão de deuses no mundo. E a teologia de todos esses deuses. Se você for lá na Índia, os milhares de deuses que temos na Índia, tem a teologia desses deuses. Textos e mais textos escritos definindo quem ele é. E temos idolatria até em cima do Deus da Bíblia, porque muitas pessoas definem o Deus da Bíblia fora da Bíblia, sem a Bíblia. E isso é idolatria. E aqui ele diz que quando as pessoas mudam o conceito de Deus, então Deus não reprova certos comportamentos e Ele então aprova seus próprios comportamentos. Esse Deus, por causa da mudança da glória, entregou o homem a um juízo, e esse juízo leva o homem a mudar a verdade de Deus em mentira. Então, as pessoas dizem o que Deus não disse. As pessoas aprovam o que Deus não aprovou. As pessoas dizem que Deus gosta do que Ele não gosta. As pessoas dizem que Deus não se importa com aquilo que de fato Ele se importa. As pessoas dizem que Deus não se ira com aquilo que Deus disse que se ira. As pessoas dizem que Deus não faz o que a Bíblia diz que Ele faz. As pessoas dizem que Ele não é o que a Bíblia diz que Ele é. E a Bíblia é Deus dizendo quem Ele é. Então elas mudam a verdade de Deus em mentira. E criam sua própria teologia. E vão viver segundo ela. E aí aprovam seus próprios comportamentos. E aqui nós temos então a degradação familiar. Aqui nós temos a degradação social. E como um dos itens da degradação social, a degradação familiar. Paulo está explicando para os irmãos cristãos de Roma porque Roma era do jeito que era. Porque era tão difícil ser crente em Roma. Porque era tão difícil ser casado com uma mulher só em Roma. Porque era tão difícil para as mulheres andarem nas ruas sem serem assediadas pelos homens. Porque era tão difícil naquela cidade andar pelas ruas, os homens andarem, ser tão assediado pelas mulheres, sem que andar ali sem ser tão assediado pelos homens, as mulheres sem ser tão assediadas pelas mulheres, as crianças sem ser tão atacadas pelos adultos. Era difícil, porque aquela cidade era tão cheia de luxúria, porque que aquele povo vivia em tão alto poder, cheios de tantos bens, e não estavam nem aí para aquelas outras pessoas que morriam de fome pelas ruas de Roma, porque aquelas pessoas se achavam no direito de ser donas de outras pessoas, e explorar a mão de obra delas, dando apenas comida para elas, e tendo-as como seus escravos e propriedades, e não dando àqueles seres humanos o direito e dignidade. Por que acontecia o que acontecia em Roma? Por causa dessa ruptura com Deus.
A partir dessa ruptura, a sociedade se degrada. E a família, nesse ambiente degradado, se degrada completamente também. Então eles mudaram. Mudar é trocar uma coisa por outra. Substituíram o que Deus fez pelo que nós, seres humanos, fazemos. E aí, qual é, a consequência disso? É que Deus, diz o texto, entregou os homens a si mesmos, às suas paixões, aos seus desejos. É mais ou menos como Deus fez com Caim. Deus disse: Caim, o teu desejo será contra você. O pecado está à tua porta, você cumpre dominar. Caim decidiu não dominar. Então Deus entregou Caim a si mesmo. E Caim matou o irmão, fugiu da presença de Deus e construiu a primeira cidade longe da presença de Deus. Então aqui nós temos a degradação, irmãos. O que acontece? Deus entregou. Quando Deus entrega, a primeira coisa que Deus aponta, que Paulo aponta aqui é, nessa entrega do homem a seus desejos, as mulheres mudaram o jeito natural das relações íntimas. Ou seja, o natural é que a mulher foi feita para relacionar-se com um homem, mas ela mudou o modo natural e passou a relacionar-se com outra mulher. A mulher passa a mudar o jeito natural da sua relação. Em lugar de se relacionar, em lugar do sexo como aliança conjugal, o sexo é vendido nas ruas de Roma. O sexo é com outra mulher, é com qualquer homem, é como a Massalina, com 25 homens em 24 horas. O sexo é com um homem, depois com outro, depois com outro. Ela se entrega ao homem que aparece na frente, a uma mulher que aparece à sua frente, a animais que estão diante dela. A mulher se degrada por causa disso, da ruptura com Deus. Por causa da ruptura com Deus, o homem também, no seu ardor sexual, no seu impulso sexual fortíssimo, ele começa a ir atrás de outro homem. O texto diz, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflama, homem com homem. E aqui nós temos essa pansexualidade de Roma. Aqui nós temos essa homossexualidade humana. Isso não é um problema só de Roma. Se você estudar no mundo dessa época, você vai ver que ao sul, nos impérios africanos, era a mesma coisa. No extremo oriente, no império chinês, a mesma coisa. Entre os japoneses, a mesma coisa. Se você for para o norte, entre os celtas, as mesmas práticas. Ou seja, isso é a humanidade. Roma é uma amostra do que está acontecendo no mundo. E Deus está usando aqui Paulo para dizer: a humanidade se degradou completamente, cometendo, diz o texto, torpeza, homem com homem, e assim a degradação da família. Roma, poucos pecados eram punidos, pecados sexuais eram punidos. Um dos pecados punidos, até com pena de morte, era o adultério feminino. A única coisa assim, seriamente punida era adultério feminino. Por quê? Machismo? Não. Era por uma questão de preservação da legitimidade do filho. Porque a partir do momento que a mulher sai tendo sexo com outras pessoas que não o marido, como é que ia saber se aquele menino que ela teve era do marido realmente? Então, para preservação da sucessão da família, ou seja, para que aquele sujeito transmitisse suas coisas, seu nome, sua terra, sua propriedade para um herdeiro legítimo, é que o adultério feminino era tão vigiado, mas o masculino não tinha problema. E se a mulher não tinha marido, também não tinha problema que ela fizesse. Essa é a Roma, isso é a família em Roma. Deus entregou, e o homem está solto nisso, e ele aplaude essas coisas. E aí do 29 ao 31, nós temos as consequências, né, desse desprezo do conhecimento de Deus. Você tem aí, o homem então se torna cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamador, caluniador. Aí você tem uma lista enorme do que o homem se torna por causa disso. Os sinais da degradação, irmãos. Aqui nós podemos sintetizar isso dizendo que a degradação se expressa quando a violência doméstica explode, cresce. Na violência doméstica, no fato da falta de afeto entre familiares,
na desobediência generalizada, na banalização da paternidade e da maternidade, na degradação da relação do filho com o pai, do pai com o filho, pai que despreza filho, pai que não quer saber de filhos, filhos que não querem saber e não se submetem aos seus pais, no abuso sexual, na promiscuidade, na pornografia, no divórcio, na banalização da separação, na banalização do significado de casamento. Casamento tem um significado sagrado. Quando o conceito de casamento é secularizado, o sentido de casamento é banalizado. E o casamento banalizado é degradação social. Interessante quando falamos de secularização, quando o que define a teologia é o século que vem da rejeição do conhecimento de Deus e do se tornar louco por rejeitar o conhecimento de Deus. Aí o século, o filósofo, o legislador, o governante, e aí a consciência da sociedade é que vai dizer o que é família, o que é sexo, o que é certo e errado, o que é certo e errado em sexo, o que é casamento e não é casamento, o que pode e o que não pode, quando não é Deus que diz o que pode e o que não pode, quando é o homem dizendo, quando a verdade de Deus é tirada e a mentira do homem é colocada no lugar, e aí o homem diz, não, pode roubar, pode mentir, pode matar, pode oprimir, pode explorar, pode transar de qualquer jeito, pode casar e casar de novo e descasar de novo, pode trair, pode enganar, pode homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, homem com criança, pode, e assim abre-se tudo, é o homem tirando a verdade de Deus e colocando a mentira no lugar. Isso é a dessacralização do próprio sexo, do casamento, da família, secularizando esse conceito. E nesse ambiente degradado, nós estamos degradando a própria família. Nós vivemos hoje uma terceirização da criação dos filhos. A mentira de que quem educa o filho é o Estado, não é o Estado, é você, mãe, pai. Não mande seu filho para a escola para ele ser educado. Ele vai lá no máximo para ser informado. E cheque bem as informações que ele está recebendo, porque ele estará recebendo informações dos loucos muitas vezes. Seu filho estará recebendo informações dos loucos nas séries, nos filmes, nos documentários, nas postagens. Seu filho, você estará recebendo conceitos equivocados dos homens que mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso promove a degradação social e consequentemente a degradação familiar. Desafio que eu quero finalizar, deixar para você é: assuma o controle da tua casa e da tua família. Que a tua família não seja subproduto do século vigente, porque o século dentro do qual vivemos é igual Roma. Nós vivemos dentro de uma grande Roma, era difícil ser cristão em Roma, era polêmico. Ano 49, o imperador Cláudio expulsou os cristãos, expulsou os judeus de Roma, aliás. E ele diz que expulsou os judeus de Roma por causa de um tal Crestus. E os seguidores desse Crestus, que eram problemáticos, que eram complicados demais, porque esses seguidores de Crestus, os cristãos, não aceitavam o imperador, não aceitavam a ciência romana, não aceitavam a religião romana, não aceitavam o secularismo romano, e como cristãos se levantaram, resultaram em problema até para os judeus, porque eles não sabiam separar os cristãos dos judeus. E aí eles diziam que era um tal de um judeu que eles falavam, chamavam de Crestus, e por causa desse nome ele tinha problemas com essas pessoas, um confronto, perseguição, morte. Era difícil ser crente em Roma, porque Roma era degradado, as famílias degradadas, e as famílias cristãs eram pressionadas para ser iguais às famílias de Roma. Irmãos, nós vivemos um momento, um lugar, uma conjuntura complicada, difícil. É difícil ser cristão aqui, é difícil ser cristão no século 21, nesse tempo, nesse momento, sim, é difícil, complicado, desafiador. Mas eu quero terminar com a palavra que Paulo disse antes dessa descrição que ele faz, quando ele diz que a ira do Deus de amor se manifestou contra esses comportamentos, contra essas ideologias humanas, contra essas filosofias, contra o que estava acontecendo em Roma, contra o que estava acontecendo no mundo daquela época, que a face de Deus se revela irada contra a humanidade, diante do que acontece no mundo de hoje também, e da dificuldade de ser crente nesse mundo. Sabe o que Paulo disse no começo? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê.
O que pregamos nesse mundo, irmãos, é o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para a salvação de quem crê. Então, se você crê no Evangelho, é o poder de Deus que está dentro de você. Não tenha medo da pandemia, não tenha medo de um tempo de escassez, de fome, não tenha medo de crise econômica, não tenha medo do diabo, não tenha medo de governo, não tenha medo de governante, não tenha medo de guerra, não tenha medo de nada, porque o Evangelho que pregamos é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você creu, você está salvo, e todo aquele que crê através de você, salvação também. É o poder de Deus para a salvação de quem crê. A igreja floresceu em Roma, cresceu em Roma, impactou o império. Sabe o que eu sei que vai acontecer? A igreja vai continuar crescendo no século 21, 2020, em plena pandemia. Poderemos ter problemas financeiros, de frequência, de perseguição, de ataque, de incompreensão, sim. Mas nós cremos no Evangelho e não nos envergonhamos dele. O Evangelho vai contra tudo isso aqui, mas nós não temos vergonha de dizer o que o Evangelho diz, de pregar o que o Evangelho prega, de dizer para a consciência de Roma, como Paulo está dizendo, que o pecado é pecado, que mudar a glória de Deus é pecado, que mudar a verdade de Deus é pecado. E nós temos que dizer ao século 21, mudar a verdade de Deus é pecado, mudar a glória de Deus é pecado, mudar o que Deus fez é pecado. E nós não nos envergonhamos desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fecha seus olhos. Queria que você orasse a Deus agora. Talvez você está com medo e assustado.